Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Aleluia. Ontem na célula com os adolescentes, nós estávamos conversando alguma coisa a respeito do trabalho de Deus, né? Do privilégio que é nós trabalharmos na obra de Deus. Eu me considero muito privilegiado por ser um pastor de ovelhas. Me considero muito privilegiado por vocês serem minhas ovelhas, pela existência dessa igreja, desse ministério. Isso enche o meu coração de gozo e de alegria. E fico feliz toda vez que vejo alguém amando a obra de Deus, né? Se esforçando na obra de Deus, buscando a Deus, buscando aprender, buscando colaborar, fazendo algo. Isso entusiasma o meu coração. Porque esse é o nosso propósito, né? Então, dissemos, né, para as meninas que nosso trabalho, a nossa rotina de trabalho sempre foi essa: fazer o trabalho da obra de Deus de um modo prazeroso, de um modo voluntário. Aqui, ninguém nunca foi obrigado a absolutamente nada. Tudo que se faz por amor, por devoção, por carinho, né? Com o único objetivo de agradar a Deus. Amém? Esse é o nosso objetivo. Por quê? Porque somos inteligentes. Sabemos que servir a um Deus como nosso Deus, que é o único Deus, sabemos que servir a esse Deus traz para nós grandes recompensas. Traz para nós muitas vantagens, de bênçãos, né? A esse povo que eu estou pregando aqui nesse instante é um povo abençoado por Deus. É um povo que Deus melhorou suas casas, Deus melhorou seus carros. Nosso estacionamento já era, porque não tem lugar mais para carro, e carro cada dia mais bonito. Deus tem abençoado vocês estão percebendo isso, estão recebendo a bênção de Deus, estão servindo a Deus, estão glorificando a Deus. Por quê? Porque estão recebendo as bênçãos de Deus. Aqueles que ainda não têm, vão ter. Aqueles que não receberam, vão receber. Porque essa é a lógica. Essa é a lógica da obra de Deus. É maravilhoso trabalhar na obra de Deus. Aleluia. Agora, meus amados, preste bem atenção. Como deve ser o nosso trabalho? Essa é uma coisa que nós não ainda, até fazemos, mas não fazemos, quem sabe assim de uma forma mais organizada, objetiva, estruturada, né? E é o que nós queremos fazer através da igreja em célula. Amém? Então, abençoado é aquele que se dispõe para fazer a obra de Deus. Hoje eu estava aqui cedo, vi a Bia entrando ali, né? Essa menina aqui. Fiquei entusiasmado com ela. Ela me motivou, ela me animou. Ela me alegrou, por quê? Porque ontem ela, sem mais, sem menos, teve uma torção ali.
ontem à tarde, no trabalho aqui com os jovens, teve que ir para o hospital, inclusive, muita dor, né? Muita dificuldade. E hoje ela veio arrastando a perna, não faltou na escola dominical. Eu glorifico o Senhor pela tua vida. Isso é demais. Isso é de Deus. Quantos estão com a perna boa e não vieram? Né? Isso é maravilhoso. Glória a Deus por isso. E mostra inteligência. Vale a pena servir esse Deus. Esse Deus é bom. Esse Deus é um Deus de misericórdia. É um Deus de poder. É um Deus que nos abençoa. É um Deus que reconhece o nosso esforço. É um Deus que olha para nós e vê o nosso coração. Ele vê o nosso coração. Ele não olha a aparência. Ele vê o seu espírito, vê aquilo que você pensa. E ele age de acordo. Amém? Então, amados, Jesus pegou essa figura da vinha, né? Vou perguntar aqui, mas se eu perguntasse assim, quem gosta de um vinho? Vinho é bom, né? O vinho, a uva, é uma fruta que não é uma fruta que a gente pode dizer assim, foi feita simplesmente para nos alimentar. Ela foi feita para fazer o vinho, especialmente, né? Nós não devemos pensar naquele vinho alcoolizado, que eles enchem de álcool a uva, né? Mas a uva até sozinha, ela possui um percentual muito baixo de vinho, mas ela possui. Mas para a pessoa embriagar com suco de uva, ela tem que tomar um balde de uva. E não sei se consegue embriagar com balde de uva. Então ela foi feita para dar aquela alegria. A vinha, a uva, né? A vinha é a plantação de uva, né? A vinha foi feita para trazer alegria. Então geralmente o agricultor tinha tudo lá na horta dele, na fazenda, o bom fazendeiro planta de tudo, né? Tem a batata para comer, a banana e arroz e tudo mais. Mas ele planta a uva para quê? Para depois de comer copinho de vinho, né? Que é algo que traz alegria, que traz conforto, que traz prazer para o nosso corpo, né? Então a vinha é um símbolo da alegria. A vinha é um sinal da alegria. O vinho é igual a prazer. O vinho é igual a alegria. Amém? Então Jesus toma essa figura da vinha e ele disse assim: eu sou a vinha verdadeira. Eu sou a vinha verdadeira. Meu pai é o agricultor. Meu pai é Deus, né? Deus criador. Por que Deus plantaria uma vinha? Tem isso lá em Isaías. Lê lá, não dá tempo para ver isso aí, mas você vai ver que tem essa história lá. Por que Deus plantaria uma vinha? O que eu disse aqui que queremos quando plantamos uma vinha? Alegria. Alegria. Prazer, alegria. Agora preste bem atenção. Deus está interessado em bebida para ficar alegre? Lógico que não. É uma figura. É uma figura, mas mostra, aponta, direciona para aquilo que Deus quer, para aquilo que Deus deseja, que vá trazer para o coração de Deus a alegria que Ele deseja ter. Ele deseja que a sua vinha, Ele deseja que a sua videira dê o fruto esperado. Eu não entendo muito disso, eu falo a verdade, não entendo nada. Mas diz que tem uma uva que é horrível de ruim. Diz que é uma uva que não serve para nada. A uva tem que ter uma docilidade, ela tem que ser doce, né? Tem que ser um sabor que transmita esse prazer e essa alegria ao coração do homem. Então, Jesus disse: eu sou a videira. Ele, Jesus, é essa videira, Ele é essa vinha que dá essa alegria para o Pai, que deu essa alegria para o Pai, que realmente satisfez o coração do Pai.
O pai disse para ele assim: este é o meu filho em quem me compraz, ou seja, aquele que eu tenho alegria com ele. Jesus. E eu? O que sou? E você? O que é? O ramo. Jesus diz: você é o ramo. Certo? Agora preste bem atenção. O que é que o ramo tem que dar? O que é que tem que aparecer no ramo? Os frutos. Amém? Então Jesus disse assim, versículo 2: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa. Né? Ramo que está nele não dá fruto, tesoura, né? Sai fora. Aquele que está nele, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Amém? Agora, quando Jesus fala assim, sobre limpeza do ramo, essa é uma coisa interessante, que eu não tinha entendido até hoje, até Deus me dá a revelação. Foi agora que ele me deu. Amém? Mas ele diz assim, o versículo 3, vós já estáis limpos. Vocês discípulos, ele está falando com os discípulos isso aqui. Vocês discípulos, e ele está falando isso conosco também hoje. Vocês discípulos, vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Jesus disse assim, eu cheguei, e eu falei, e eu ensinei, e essa palavra que eu falei, e essa palavra que eu ensinei, ela limpou vocês. Aí você pergunta, mas limpou do quê? Que pensamento vem na nossa mente quando ele fala, nos limpou? Do que ele nos limpou? Do que ele nos limpou? É isso que eu pensava, mas não é não. A gente pensa assim sempre, né? Nos limpou do pecado. Quem nos limpa do pecado é o sangue de Jesus Cristo. Preste bem atenção. O que nos purifica de todo pecado não é a palavra, é o sangue. A palavra nos limpa. Aí você pensa assim, mas nos limpa do quê? E eu vou mostrar para vocês o porquê que é. Os discípulos, quando Jesus veio até aqui, eles tinham todo o conceito religioso do seu tempo. Eles andavam na lei de Moisés. Eles seguiam a lei de Moisés. E o entendimento todo que eles tinham acerca de Deus era um entendimento religioso, principalmente acerca da lei. Quando Jesus chegou aqui, ele começou a limpeza. Qual que era a limpeza? Arrancar ou tirar todos os conceitos antigos que eles tinham nos corações deles a respeito da religião. Sério? Então Jesus chegou e falou assim, olha, está escrito isso, mas eu vos digo o seguinte. E Jesus sempre estava falando e ensinando qual era o caminho. Né? Até essa discussão lá com as meninas, elas estavam perguntando, um adolescente você precisa ter um jogo de cintura, porque eles entendem tudo literalmente, então você tem que explicar tudo. Né? Jesus disse, se alguém te ferir uma face, volta-lhe outra face. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Se alguém tirar o paletó, larga a blusa também. Não está escrito na lei. Na lei não ensina desse jeito. Na lei ensina assim, olho por olho, dente por dente. A lei diz assim, se você não for radical, se você não cumprir a lei, né, a morte é que te espera. Jesus não, Jesus veio mudar todo aquele conceito. Olha o que Jesus fez, ele trabalhava no dia de sábado, todo mundo, os religiosos ficavam irados com esse negócio, por que Jesus está trabalhando no dia de sábado? Ele disse, mas espera aí, se o seu filho cair num buraco lá, você vai esperar o domingo ou outro dia para tirar ele de lá, porque não tinha domingo aqui ainda, primeiro dia, para tirar ele do buraco? Se cair uma ovelhinha sua lá no buraco no sábado, você não vai tirar de lá não? Vai deixar ela morrer lá? Você sabe o dinheirinho que ela vale, né? Você vai correr atrás dela lá para tirar ela do buraco, não vai? E por que eu não posso curar no sábado? Por que eu não posso fazer o bem no dia do sábado?
Por que eu não posso trazer vida no sábado? Entenderam? Então, todo aquele conceito religioso que eles tinham acerca de Moisés, eles tinham que ter uma forma de se limpar daquilo. Eles tinham que ter uma maneira de se livrar daquilo. Se tem uma coisa que emperra a igreja, é a religiosidade. Se tem uma coisa que emperra a obra de Deus, é a religiosidade. São os conceitos religiosos. Não faça isso, não faça isso, não faça aquilo. Não corta o cabelo, não come essa comida, não faça isso nesse dia, guarda aquilo, faz aquilo outro. Essas coisas todas são pura religiosidade. Tiago diz: a verdadeira religião, se você quiser ler lá Tiago, que ele fala sobre isso, é guardar-se a si mesmo incontaminado desse mundo e ajudar a socorrer órfãos e viúvas nas suas tribulações. Não tem nada a ver com corte do cabelo, não tem nada a ver com roupa, não tem nada a ver com dia, não tem nada a ver com nada disso, não tem nada a ver com paramentos, nada, com cores. Tem igreja que o dia tal tem que ser a cor tal, dia tal outra cor, com luas, com festas. Absolutamente não tem nada a ver com isso. Deus não está interessado em nada disso. Até a oração Deus não está interessado. Até jejum Deus não está interessado. Fala, pastor, mas onde está escrito isso? Isaías está escrito isso. Isaías diz lá, o profeta diz assim: quando vocês vêm diante de mim, vocês vêm aqui prestar o culto, quem é que pediu isso de vocês? Alguém tinha que falar, mas alguém mandou. Alguém mandou fazer isso. Quem será que mandou? Quem será que mandou? Deus disse assim: vocês trazem carneiro, bode aqui para sacrificar. Quem pediu isso? Esse negócio de lua nova, esse negócio de oração, de jejum. Preste bem atenção, Deus diz para o povo: pare de fazer o mal, cesse a iniquidade, pare a perversidade, e eu ouvirei a sua oração. É isso que me agrada, é esse jejum que me interessa, essa oração que me interessa, é que você não oprima o pobre, mas que você defenda o necessitado. Se você não leu, está lá escrito. Depois, se tiver dúvida, eu te mostro. Quem fez isso? A videira verdadeira. Só ele fez isso. Uma mulher cheia de pecado, adúltera, a lei diz o seguinte: tais mulheres devem ser apedrejadas até a morte. Está escrito na lei. Trazem a mulher. E aí o pessoal chega para Jesus e, olha só, querendo ensinar para Jesus a lei. Jesus, está escrito na lei. Jesus escrevendo no chão lá: que tais mulheres sejam apedrejadas. O que você me diz? Religião, religiosidade. Jesus não respondeu nada e eles insistiram. Eles podiam ter, Deus deu a chance para eles virar para trás e ficar numa boa. Mas não, eles insistiram. Jesus, essa mulher foi pega em flagrante adultério. A lei diz que ela tem que morrer, ela tem que ser apedrejada. E o Senhor diz o quê? O Senhor, que se diz aí, Filho de Deus? Jesus falou: é verdade, é mesmo, né? Então vou fazer o seguinte: aquele que tiver sem pecado, pode começar. Diz a palavra que não ficou um sequer. Começaram pelos mais velhos a se mandar dali, ó. O ensino de Jesus, o puro ensino de Jesus, a palavra de Jesus, vai livrar você de todas essas coisas. Vai livrar você de todas essas bobagens. Viu? Sal ungido,
rosa ungida, pisar no sal grosso, 7 dias disso, 15 dias daquilo, 20 dias não sei do que. Ele vai livrar você de tudo. Vai livrar do culto a imagens, vai livrar da idolatria, vai livrar do banho do descarrego, vai livrar do círculo de pólvora, vai livrar do passe, vai livrar de tudo. A palavra, Jesus disse, a palavra que vos digo, vocês já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Amém? E esse é o nosso status, graças a Deus nós pensamos nisso. Então um negócio, vocês me conhecem, sabem a igreja, nossa doutrina é essa, nada de religiosidade, pelo amor de Deus. Eu tenho medo de gente religiosa, eles põem bomba no corpo e saem explodindo todo mundo. Gente religiosa. Vão lá, põem a testa no chão e depois saem metendo pau nos outros. Tenho medo. Mentem, caluniam, blasfemam. Gente religiosa. O mundo está cheio deles. Milhões e milhões. Foram eles que crucificaram Jesus. Nós estamos livres disso. Agora diz o versículo 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O que significa permanecer em Cristo? Muito simples. Se Ele ensinou essas coisas e se Ele nos limpou dessas coisas todas, permanecer em Cristo significa não cair de novo nesse laço. Não cair de novo no laço da religiosidade. Você está entendendo, amado? Você está entendendo isso? Porque preste atenção, muitos começam bem. Muitos conversam bem. Não sei quantos aqui, muitos aqui devem ter ouvido essa conversa assim. Ah, você se converteu? Ah, que ótimo, ótimo. Só falta uma coisinha agora. Vai lá para a minha igreja. A minha igreja que salva, a minha igreja que é boa. Hã? Você já ouviu essa conversa, não viu? Não, rola por aí essa conversa. Rola. Ou seja, eles estão querendo sempre acrescentar alguma coisa. E às vezes pega uma pessoa humilde, uma pessoa de Deus, uma pessoa de coração humilde. Aquela pessoa quer servir a Deus. Ela fala assim, eu não posso desapontar meu Deus. Eu não posso desapontar esse Deus. E aí ela acaba aceitando aquele jugo. Jugo do diabo, filha. Jugo do inferno. Aquilo Deus não pediu para você. É coisa que o diabo quer colocar nas suas costas. Jesus disse assim, ó, eles ficam falando para vocês fazer coisas que eles não põem nem um dedinho para carregar. Nem com um dedinho eles querem fazer. Então, uma das dificuldades que nós temos é permanecer em Jesus. Permanecer naquilo que Ele nos ensinou. Permanecer naquilo que nós aprendemos dele. Nós nos desviamos muito fácil. E nós somos pegos exatamente pelo mesmo vírus, o vírus da religiosidade. Fulano diz assim, mas escuta, você ora quantas vezes? Ah, eu oro uma. É pouco. Vamos para a igreja que ora 2. Se você fala 2 e fala, não, é pouco, vamos para a igreja que ora 4. Quantas vezes você vai na igreja por semana? Ah, não, é pouco. E as pessoas, geralmente, os vagabundos não querem saber de nenhuma delas, porque não está interessado nisso. Mas as pessoas, justamente as pessoas que são tementes a Deus, justamente as pessoas de boa índole, de coração sincero, justamente são essas que são enredadas por essas mentiras. Paulo escreveu uma carta, chama Carta aos Gálatas. Leia aquela carta com atenção. Leia aquela carta com atenção. Não pense que isso acontece só hoje, não. Acontecia naquele tempo. Paulo ia semeando, pregando o evangelho, os vagabundos só vêm atrás pescando no aquário. Mas Paulo ia ensinando o evangelho e falando os judeus atrás.
na rota. Onde que ele está indo? Ah, pegou o ônibus tal. Ele, vamos lá atrás do Paulo. Quando o Paulo sair, eles falam, vocês aceitaram a Cristo? Aceitaram, ótimo. Mas escuta, ó, Jesus é judeu. Jesus foi circuncidado, você foi? Ah, não, tem que circuncidar? É. Jesus não comia carne de porco. Para de comer carne de porco. Nada de bistequinha. Nada de linguicinha. Nada de feijoada. Aí os crentes, né? Os crentes que receberam o evangelho da graça, os crentes que foram libertos pelo poder de Deus, do Espírito Santo, os crentes que foram abençoados e prosperaram na vida deles, voltam para trás. Por quê? Se não permanecerdes em mim, e a minha palavra não permanecerdes em vós, não tem jeito. Não há perspectiva. Não há perspectiva até para a igreja que não permanecer na videira. Você não pode dar fruto. Amém? Não dá fruto. Se der fruto, é um fruto mirrado. É o que muitas vezes nós estamos pensando aqui, estamos sofrendo muito. Que o nosso fruto é mirrado. Mas Deus nos mostra como dar fruto. E como produzir em abundância. É fazer o quê? É permanecer em Cristo e permanecer no ensino que Ele nos deu. Amém? O objetivo de Deus está escrito aí, ó. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e assim, preste bem, deis muito fruto e assim tornareis meus discípulos. O objetivo é dar fruto, que significa o quê? Salvação de vidas, salvar do pecado, salvar da religiosidade, cura, libertação, prosperidade. Vem da prática desse evangelho do Senhor Jesus. Glória a Deus. Se não praticar o evangelho de Cristo, pode ficar perto, mas fica fora. Perto, mas fora do projeto de Deus. Se alguém não permanecer em mim, versículo 6, será lançado fora. Né? Aqui dá a impressão até que Jesus está falando, vai para o inferno. Não, não vai para o inferno não, meu irmão. Jesus não está jogando ninguém no inferno. Ele está dizendo simplesmente isso, que o objetivo é esse, a visão é essa, a prática é essa. Qual que é a visão? É fazer discípulos, é ganhar discípulos, é fazer discípulo. Jesus disse, ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, ensinando-as todas as coisas que eu vos ensinei. Essa é a demanda de Deus e essa é a ordem de Jesus Cristo para as nossas vidas. Se você não fizer isso, como muitas igrejas entram em outros planos e outros projetos, não vira nada. Não vira nada. E é uma coisa maravilhosa aqui no versículo 7, eu li assim, nossa, está escrito isso aqui também. Peraí. Se permaneceres em mim, se você permanecer nesse projeto de Deus, que é dar fruto, que é fazer discipulado, que é multiplicar a sua vida em outras vidas, como Jesus fez, que Jesus fez o seguinte, estava compartilhando isso, que um pastor, eu lembro que o pastor pregou isso aqui, ele falou assim, Jesus sempre orava, mas a Bíblia diz que o dia que ele mais orou, foi o dia que precedeu o dia que ele escolheu seus discípulos. Ele orou mais nesse dia. Ele buscou a direção do Pai. Ele falou assim, Pai, está na hora de eu escolher aqueles que vão ser a igreja. Aqueles que vão dar prosseguimento à vinha. Agora, Pai, me dá orientação, me dá a direção. O que eu faço, Pai? Ele ficou orando a noite inteira. Agora preste atenção. No outro dia, né? Ele não recebeu um e-mail do Senhor dizendo assim, ó, as melhores cabeças pensantes desse país estão lá na Universidade de Jerusalém. Vai lá na Universidade de Jerusalém, pergunta aos doutores PhD. Você vai, olha, 12 caras desse de cabeça, 12
cara desses que são gênio, PhD, esses caras que são bons mesmo lá da Universidade de Jerusalém, é uma das mais brilhantes do planeta, é a Universidade de Jerusalém, até hoje é assim. Os maiores cientistas que nós conhecemos são judeus, passaram por lá. Deus não mandou um e-mail para eles, falou, vai lá, não. Ele saiu no outro dia, ele viu 2 pescadores, falou, é esse. Já tem experiência de pegar peixe? Já tem experiência na tarrafa? No arrastão? Não, essa parte é minha, não tem nada a ver não. Jesus chamou Pedro. Jesus chamou André chamou o Pedro. Jesus escolheu 12 homens simples, assim como eu e você. Barnabé, Simprão. Amém? Isso nos anima, né? Porque eu não preciso ser PhD para ser discípulo de Jesus. Se eu fosse, era bom, né? Não era ruim, não. Mas não precisam. Nem você precisa ser, e nem as pessoas que Deus dera a você nas suas mãos para isso, precisa. Não precisa. Amém? Mas Jesus viu o quê? Jesus procurou aquelas pessoas, certamente ele tem essa capacidade, e nós temos também. Nós, quando trabalhamos com as pessoas, nós podemos ver aquelas pessoas que amam Jesus, que amam a obra de Deus. Pessoas que têm um espírito humilde, pessoas que estão prontas sempre para trabalhar, se dispõem sempre para ficar na brecha. Se precisa dela, é só você falar e ela está ali para ajudar. Né? Que não fala mal dos outros. Que se empenha na obra de Deus. Que paga o preço. É dizimista. É que é fácil de você ver. Gente que ama a obra de Deus, além de trabalhar, ama a obra de Deus e colabora na obra de Deus e paga. Não é difícil. Jesus viu isso. Ele viu Natanael. Ele foi atrás de Natanael e Natanael falou assim, de onde você me conhece? Ele falou, eu te vi quando você estava lá, debaixo da árvore lá. Eu te vi. Natanael falou, nossa, meu Deus, meu Senhor. Ele falou, você ficou assustado só porque eu falei que eu te vi lá? Então presta atenção, você vai ver coisas maiores ainda do que essas. Jesus viu Natanael lá naquele lugar, lá na árvore. Ele estava lá, Jesus o viu. Por quê? Porque Deus sabe o nosso coração, Ele conhece o nosso coração. Ele tem uma visão capacitada para ver o seu coração, para ver o amor que você tem de Deus, para ver o temor que você tem de Deus, para ver a vontade que você tem de conhecê-lo, de fazer a sua obra. Depois de orar a noite toda, ele chamou esses 12. Meus amados, é o nosso trabalho. Essa é a nossa obra. Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Amém? Aí você fala assim, para pregar o evangelho, irmãos, o Brasil já conhece o evangelho. O Brasil, todo mundo já ouviu falar de Jesus. Só não converteu porque é duro de coração. Já conhece. Tem igrejas aí lotadas de gente que conhece Jesus. Quem não conhece Jesus? Todo mundo conhece Jesus. Pelo menos no Brasil. No Brasil não é lugar de pregar evangelho. Hoje. No Brasil hoje é lugar de fazer discípulo. Nós temos igrejas lotadas de gente que não faz nada da obra de Deus. Existem denominações enormes e grandes e que a obra dela é palha. Se for para o fogo não fica nada. Não faz a obra de Deus, não faz discípulo. Manda carnezinho para todo mundo, para todo lado, paga o carnezinho lá no banco, recebe o boleto, manda o boleto para mim e tal, mas não fazem a obra de Deus. Deus está fazendo a obra através deles, mas eles não fazem a obra de Deus. Muita gente pensa, ele não cura ninguém. Ele não cura ninguém, quem cura é Jesus. Jesus é o que cura, Jesus é o que batiza no Espírito Santo, Jesus é o que liberta, Jesus é o que salva, Jesus é o que dá prosperidade, é Jesus que faz essas coisas. O que nós fazemos? O que devemos fazer? Discípulos. Qual é o nosso objetivo? Fazer discípulos. Essa é a vontade do Pai.
Vamos dar um pouquinho de alegria para o Senhor. Vamos alegrar a vida do Senhor, né? Imagine quanto, ele não chora não, mas imagine quanto motivo de choro ele tem com muitos crentes que não produzem fruto. Que acontece aquilo que está escrito lá em Isaías, não lembro bem o capítulo, mas não sei se é 5, depois vocês vê lá, que fala da videira brava. Fala da videira, um agricultor foi lá, plantou uma videira, e o que ele queria? Olha só, já falei sobre isso, o que ele queria? O que você quer quando planta uma videira? Você quer uma uva doce, né? O dia foi difícil, você trabalhou o dia inteiro, aí você passa lá, uma uvinha agora, pega a uvinha, azeda. Aí ele plantou a uva e a uva deu azeda. Aí ele falou, não, mas deve ser falta de esterco. E esterco, bastante esterco. Água, bastante água. Limpou, arrumou direitinho. Falou, agora não, agora beleza. Foi lá, azeda. 3 anos ele fez isso, 3 vezes ele fez isso, procurando uva doce, uva azeda, uva azeda, uva azeda. Ele falou assim, para que me serve esse pé de videira? Né? Pense como agricultor agora, pense na lógica, o tamanho que ela ocupa. Já dava umas pezinhas de couve no lugar, uns pezinhos de milho no lugar, ou uma abobrinha, um feijão. Para que eu vou manter uma videira? Comendo, ocupando lugar aqui, só sabe dar uva azeda. Sabe o que eu vou fazer? Corta essa videira, joga ela no fogo. Tem muita videira dando fruta azeda aí. Muita. Azeda. Pensa que Deus não tem sabor? Ele tem. Ele sabe. Pelo menos quando ele transformou água em vinho, o vinho novo dizem que era melhor que o velho. Então ele sabe das coisas. Amados, o que nós devemos fazer? Qual é o nosso alvo? Pastor, qual é o nosso alvo? Qual é o nosso objetivo? Prepare-se aí. Prepara o lombo agora. O que eu quero que você faça é aquilo que Jesus disse para você fazer, discípulo. Mas como é que eu faço discípulo, pastor? É o seguinte, olha na turma que está do seu lado, olha para as pessoas que te rodeiam, olha as pessoas que estão perto de você, junta elas, faz uma reunião com elas. Fala assim, é o seguinte, quem está comigo aí? Quem está comigo aí? Você chama, pergunta quem está com você. Quem te ama. Chama aquelas pessoas que você influencia, aquelas pessoas que estão do teu lado. Né? Às vezes é o próprio marido, até às vezes é o próprio marido. Chama ele. Chama os filhos, se for necessário, sei lá quem. Vizinho? Não é teu amigo? Não pede sal toda hora? Chama! Olha para as nossas crianças aqui, nossos adolescentes, é o que nós fazemos. Aqui nós treinamos esses meninos aqui. E quando a gente vê a possibilidade, nós investimos neles. Um dia vão dar uma uva doce. Se der uma uva azeda, eu corto eles do pau. Corto eles do pau. Amém? Jesus chamou 12. Você aguenta quantos? Sua carriola vai quantos? Jesus chamou 12. Agora preste atenção, o desafio é esse. Daqui 3 anos. Daqui 3 anos. Quantos discípulos você vai poder aprender a apresentar para o Senhor? Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Olhe para o seu lado. Olhe para aquelas pessoas que você vê que tem potencial. Deus mostrou para você, tem potencial, pode ajudar, pode vir tornar-se um líder. Amém? Preste bem atenção, é uma das coisas que a gente aprende em termos de liderança. Se você não deixou um sucessor se você não deixou um sucessor para fazer aquilo que você faz, você fracassou no seu trabalho. Verdade. Jesus deixou 12, pelo menos 11, né?
Esses 11 mudaram o mundo. Você precisa conseguir pelo menos um. Tem a história do Billy Graham, né? Que o Billy Graham, o pregador, foi pregar e difícil, coração duro lá, um só se converteu. Ele falou, nossa Senhor, só um. Porque a gente gosta de números, né? E gosta de ver vidas assim, bastante gente se convertendo. Só um. Mas aquele um que se convertera era nada mais, nada menos que aquele que se tornou o grande evangelista do mundo, do nosso tempo, Billy Graham. Ele ganhou um para Jesus e esse um ganhou, a estatística diz, mais de 1 bilhão de pessoas para Cristo. Um homem ganhou mais de 1 bilhão de pessoas para Cristo. Existe a associação Billy Graham até hoje. Está lá, velhinho, com todas essas doenças de velho, que eu saiba está vivo ainda. O filho dele, Franklin, pastor, já está velho também, dos pregadores do Evangelho, mantém uma obra tremenda no mundo. Então, meu amado, você não vai sair daqui hoje com a mochila vazia, não. Você vai sair daqui com um encargo, fazer discípulos. Ensine alguém a ser crente como você é crente. Você é dos bons, hein? Você é dos bons. Ensine alguém a ser crente como você. Ensine a pessoa a ser dizimista como você é. Ensine a pessoa o dom que Deus te deu. Música, cantar, administrar, limpar. Né? Quantos entenderam a visão?